Dia 8 do nosso programa de emagrecimento natural Leveza em Fluxo, e hoje a gente vai conversar sobre transformação. Transformação mente-corpo. O que é exatamente isso? Como é que se dá uma transformação? Como é que você começa a observar o seu fluxo de transformação? Por que é fluxo e assim por diante? Bora entender isso. No geral, eu gosto de falar bastante, contar histórias e etc, mas hoje eu vou direto ao ponto, porque eu acho que é um tema muito importante esse aqui. Tenho certeza que é um tema muito importante, e quanto mais objetiva eu for, mais fácil de entender. Bom, basicamente é assim. Muitas vezes, quando a gente pensa em transformação, a gente pensa em um processo, né? E os processos na nossa cabeça é como se eles tivessem um começo, um meio e um fim, e como se eles fossem linear. Na verdade, isso não é um processo nunca é linear, nunca é exatamente assim, ele tem sempre ramificações, ele tem muitas considerações, mas a gente não enxerga um processo com toda essa teia de relações que ele tem em si. Então, justamente por isso, eu gosto de dizer que um programa, seja ele de emagrecimento, seja ele anti-inflamatório, seja para qualquer reequilíbrio de saúde, quando a gente pensa nessa perspectiva da saúde integrativa, é um programa de transformação, mas não de transformação no sentido de um processo de transformação, e sim de um fluxo de transformação. Por que um fluxo de transformação? Porque a ideia de fluxo, ela em si mesma, já de cara assim, a gente já identifica como algo não linear. Ou seja, um fluxo de transformação implica em momentos em que você está muito empolgada e que parece que as coisas andam muito rapidamente, em outros dias que diminui um pouco essa empolgação, e quando a gente não tá na energia da transformação, quando a gente não tá nessa vibe de vamos lá, vamos fazer, bora lá, quando aparece o desânimo, parece que as coisas empacam também, e empacam mesmo, né? Por quê? Porque qualquer transformação depende da nossa ação. Então, não tem como ter transformação se a gente não age. É por isso que nos momentos mais difíceis, mais complexos de desânimo, a gente sente essa estagnação, como se tudo voltasse, né, a como era. Lembra que lá no dia 2 a gente conversou um pouquinho sobre como romper a química do passado? Eu quero que você tenha aquela ideia muito forte nesse programa Leveza em Fluxo, e entenda que não tem problema os dias mais pesados, né? Esses dias mais complexos, esses dias desanimadores. Pensa no seguinte nesse dia: eu estou fazendo um fluxo de transformação, e sim, como eu estou fazendo, como eu estou agindo, sim, eu tenho a plena certeza de que eu estou sim saindo de um ponto que eu não queria estar mais e chegando ao meu objetivo de reequilíbrio mente-corpo. Então, não tenha dúvidas desse seu sair de um lugar para chegar em outro, aquele que você colocou como objetivo, aquele que você colocou como meta, como sonho, como essa ideia mesmo de eu posso, eu vou, e é ponto final, eu tô decidida, sabe? Como a sua decisão, esse lugar é a sua decisão. Esse é o lugar, eu não tenho nenhuma dúvida, que você escolheu e que você já está construindo, você já está criando, né? E que às vezes essa criação pode ser um pouco complexa, pode ter desafios no meio do caminho, mas como ela se dá em fluxo e não é linear, não tem problema, porque você sim está avançando. O que é mais importante então fazer, Van? Como que eu identifico que eu estou num fluxo de transformação? Você vai observar principalmente aquilo que você já fez. Então, vou dar um exemplo, né? Hoje lá dentro do programa Leveza em Fluxo, a gente conversou sobre capacidade de digestão, capacidade de manter o metabolismo, Agni, a importância de Agni, né? Que é esse fogo metabólico para a vida, né? E para a saúde, principalmente mente e corpo. Bom, observe o seu corpo, né? Se você está num dia, por exemplo, mais desanimada, tal, não sei o quê, comece a observar o que você já conquistou, quais foram as ações que você já implementou, que tipo de hábito você já
trouxe da semana passada para essa, olha lá no seu checklist do programa e vai, incorporei isso aqui, eu não tinha esse hábito, ou seja, avancei. Nos dias de desânimo, não olhe, tira o seu foco daquilo que você ainda não fez, porque isso é muito comum. A gente tem uma programação que leva a gente para olhar para aquilo que a gente não fez, para olhar para aquilo que deu errado, para olhar para aquilo, ou seja, para só colocar a nossa energia no que não dá certo, no que tá ruim, digamos assim, cheio de carga emocional negativa. Então a gente vai mudar um pouco isso hoje para deixar esse fluxo de transformação mais leve. O que a gente vai fazer? Começar então a incorporar o foco positivo. E não é ser viagem, Não é ser uma viagem, não é ser ingênua, nem nada disso, mas é trabalhar o seu fluxo, o seu reequilíbrio físico e mental e emocional com leveza. O foco, quando você perceber que o foco está na negatividade, automaticamente leva ele para uma conquista que você já fez. Seja da semana passada, seja dessa semana. Sei lá, incorporei uma alimentação Langana, uma alimentação leve do Ayurveda, ou incorporei tal hábito que a gente trabalhou a semana passada, ou incorporei as meditações. Eu era uma pessoa que achava impossível fazer meditação e agora eu estou fazendo porque eu tenho uma forma eu tenho um caminho trilhado nessa sequência de meditações que a Vanessa está passando, e isso é muito legal, eu estou conseguindo seguir esse caminho, ou seja, foca no positivo, porque quando você está num fluxo de transformação, lembra que o nosso corpo, neste momento, ele ainda boicota a gente, então ele pede para a gente ir para o terreno comum, para o lugar comum, e é muito importante a gente não cair nesse boicote e mostrar para ele assim, não ser inimiga do nosso corpo, fazer as pazes e dizer para ele, lembra do diálogo? Cara, fica tranquilo, que eu tô te levando para um lugar que você vai amar essa nova química, ela é mais leve, ela te trata bem, ela vai colocar a gente num lugar de mais segurança, de mais felicidade, de mais contato com a gente mesmo. Então, fica de boa, fica tranquilo, que eu tô num fluxo de transformação e isso é parte desse fluxo. Combinado? Então bora lá para mais uma semana do nosso programa maravilhoso Leveza em Fluxo e até amanhã. Com carinho, Van.